pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Eu sou Larissa Costa. Eu sou Luz Clei Duarte, somos comunicadoras da Florescer FM e hoje vamos falar de um assunto bem queridinho, principalmente agora no início do ano, né, Lari? Todo mundo quer ficar em forma, então hoje vamos falar sobre isso e convidamos 3 profissionais maravilhosos para falar sobre o assunto, né, Lari? Pois é, são 3 nutricionistas que vieram para cá para contar pra gente qual é o segredo para secar e definir de vez em 2025. Por isso, estão aqui com a gente no estúdio da Florescer FM, Érica Mariana, Ana Lacerda e Amanda Andrade, para contar tudo pra gente, né, amiga? Pois é. Então, gostou do assunto? Vamos acompanhar esse bate-papo bem bacana aqui na programação da Florescer e também no nosso canal. Meninas, então, vamos começar já em direto ao assunto, né? Qual é esse segredo que todo mundo quer saber? Principalmente no começo de ano, depois que a gente deu uma extrapolada ali Natal e Ano Novo. Então tá todo mundo com a consciência pesada. Carnaval tá chegando e a galera quer ficar em forma. E aí, o que é que a gente faz? Larissa, na realidade, a gente tem que pensar primeiro, será que realmente existe esse segredo? Hoje em dia as pessoas, é o que eu percebo, né? Elas têm muito esse imediatismo pelo resultado, essa pressa. E muitas vezes a gente percebe que isso não é tão benéfico, né, Amanda? Na verdade, não existe um segredo específico. Na nossa área a gente fala muito um tal de depende. Porque o que serve para um não serve para o outro. E não há segredo de jeito nenhum. Quando a gente percebe que são etapas e tudo demanda tempo, é uma virada de chave. Esse assunto aqui vai ser muito debatido, vai ser muito bom, porque como cada uma pontuou perfeitamente, somos únicos e não precisamos de uma culpa ou então nos render a chapuis, se posso assim falar, mas vamos tudo nos equilíbrios, vamos ali seguindo a nossa rotina, voltando aos poucos à nossa rotina, que vai dar tudo certo, não tem segredo, como elas disseram, mas vamos pontuar algumas coisas importantes que é preciso seguir sim, para se ter uma boa saúde, se ter um corpo assim almejado, né? Isso. Uma coisa que eu percebo que é muito comum é principalmente as pessoas começarem as coisas, seja uma rotina de treino, seja uma rotina de alimentação, e não conseguir terminar. Porque se terminar, na verdade, nunca termina, né? Que é uma coisa que tem que ser pro resto da vida. Mas elas começam em pouco tempo, questão de, às vezes, 2 semanas ou em menos de um mês, as pessoas já começam a abandonar essa rotina. Por que é tão difícil isso? É justamente essa questão que, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade, né, de ter uma alimentação porque querem o resultado ali na primeira semana. Ah, tô comendo bem, já quero estar magra. E não é bem assim, né? Leva um pouquinho de tempo, então eu acredito que às vezes vai por aí também, né? As pessoas querem um resultado logo imediato, aí não vem, aí para tudo, aí volta a comer mais do que, né, antes. Então, é por isso que é tão importante a gente ter sempre a ajuda dessas maravilhosas, né? De profissionais que realmente sabem, né, Larissa? Dessa questão de a gente ter o controle e estar ali firme e forte para que lá na frente realmente venha o resultado da forma correta. As pessoas elas estão muito acostumadas a ter, é óbvio que é correto ter pequenas metas, mas as pessoas elas não procuram por muitas vezes a ajuda da gente como profissional para um hábito de vida saudável exatamente, sendo bem sincero. Elas procuram mais para uma meta. Ah, eu quero chegar em tantos quilos em tanto tempo, mas elas não falam, eu quero passar com você para poder me reeducar e fazer com que eu consiga saber fazer boas escolhas ao decorrer da minha vida. Falou sobre as pessoas não conseguem manter, elas também têm uma superstição por começar tudo nas segundas-feiras, nos começos de anos, mas eu parei 2 semanas atrás de ir para academia e simplesmente voltei numa quinta-feira e tá tudo bem, porque é um estilo de vida que eu gosto. Assim como a alimentação, pode ser à noite. Se eu quiser começar, eu vou fazer minha refeição à noite corretamente. E se um dia eu precisar sair da minha rotina alimentar saudável, eu vou sair tranquilo, porque eu faço as minhas outras refeições da forma adequada. Eu não preciso ter medo de comer comida de verdade, porque as pessoas elas param de comer comida de verdade para comer muitas guloseimas, certo? Que não vamos mentir que é gostoso, mas as pessoas deixam de comer mesmo a comida que nutre
do que para preferir comer comidas de rápida absorção, que vai lhe deixar com fome depois. E eu acho que cabe bem a gente integrar a esse tema a questão da extensa malha de comunicação que a gente tem, referindo-me melhor às redes sociais. Hoje em dia, eu acho que eu vi até no teu Instagram, Lari, uma frase que diz assim, que as redes sociais são a rua mais movimentada do mundo. Então, ali tá todo mundo, né, vendo tudo, acompanhando Menina, faz tempo a que eu postei isso, viu? E eu guardei na cabeça. E a gente vai, né, acompanhando a rotina do outro, muitas vezes querendo se comparar com a rotina do outro. Então, o que é que eu sempre trago de destaque, principalmente nos atendimentos, e acredito que a Amanda também, a Aninha, sempre que alguém vem pedir orientação também. A gente precisa desenvolver a nossa autonomia alimentar. De que forma? De uma forma que a gente aprenda a fazer boas escolhas alimentares sem necessariamente estar seguindo um plano ou estar seguindo uma dieta que tem um prazo de validade. Então, tem pessoas que já vêm com essa mentalidade, como a Amanda falou, de, por exemplo, quando eu perder 5 quilos, para mim vai estar bom. E aí, muitas vezes, a gente alcança esse objetivo, a gente traça metas, estratégias, né, que sejam reais, que sejam mensuráveis, que sejam realmente alcançáveis, a pessoa conquista aquilo e depois é como se ela voltasse a ter os mesmos hábitos de antigamente, que tinha antes de vir à consulta. Então, enquanto profissionais, o nosso dever é também de promover essa parte educacional, porque pouco adianta a gente fazer uma dieta que seja ali teoricamente perfeita, que seja toda adequada, se a gente não sabe passar isso para o paciente de uma forma adequada. Então, as pessoas muitas vezes têm essa visão do nutricionista, de que é um profissional que vai ali só para prescrever uma dieta e para te punir se você não seguir a dieta que ele prescreveu. O que é uma visão totalmente equivocada e que a gente luta dia após dia para retirar essa imagem, não é E não? que por muitas vezes eles colocam até no Instagram, que minha nutricionista não veja. Eu acho que existe um tabu muito grande quando a gente fala de alimentação e essa parte é assim, a gente direciona para uma pessoa em específico, que é a Aninha, nossa querida Ana Lacerda, ela é nutricionista, ela não atua prescrevendo e ela é doceira, então ela é a tentação dos pacientes de Amanda e de Érica, de Mari, né? Mas é uma coisa que eu sempre vejo profissionais, inclusive vocês, falando que é muito importante não é porque você está fazendo dieta que você vai deixar de comer doce, deixar de comer as coisas que você gosta e vai cortar coisas, porque dieta restritiva geralmente são as dietas em que mais Não os é pacientes sustentável. eles voltam a fazer pior, até comer de forma pior Por do não que ser comiam antes, né? sustentável, eles não levam há muito tempo. Eles só praticam 1 a 2 semanas, vamos dizer assim, no máximo, começam a sentir saudade. E quando comem não conseguem parar e comer só um. Eles comem mais que um. Justamente. Acho que posso dizer que equilíbrio e constância poderia ser o segredo para se chegar a um resultado, a um objetivo. Por quê? Porque nós vamos manter em equilíbrio a nossa vida saudável e ali uma tentação, um docinho, né? Mas também vamos ter essa constância de nos mantermos, seja no treino, na academia, na alimentação. Então, nós não vamos nos sentir culpados de estar comendo o que nós gostamos ali em um determinado dia, um determinado horário, porque nós vamos adotar isso como um estilo de vida e não somente como um desafio ou uma meta, como as meninas bem pontuaram. Exatamente. E foi bom a Aninha ter falado dessa questão de desafio, porque foi um tema que eu trouxe recentemente nas minhas redes sociais. E aí, aproveitando o ensejo também da prática, né, de dietas, da execução, na realidade, de dietas mais restritivas, vale a pena a gente pontuar que, dependendo da patologia, ou seja, da doença, do momento do tratamento daquele paciente, existem alguns casos que uma dieta um pouco mais restritiva vai servir e vai ser bem adequada naquele momento. O que a gente se refere como problema é quando as pessoas muitas vezes fazem isso por conta própria, ouvindo o que alguém disse no Instagram, ou no TikTok, ou que viu no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. Então, realmente é preciso ter cuidado, porque isso pode mais atrapalhar do que beneficiar as pessoas, né? E aí acaba gerando aquela frustração
por não conseguirem atingir os seus objetivos e pensar, eu nunca vou conseguir fazer dieta. Eu já tentei de tudo e não emagreço. O que é esse tudo que você tentou? Você já tentou procurar uma profissional capacitada para te entender, para te acompanhar, para considerar você como um todo e não apenas no lado do emagrecimento, porque emagrecimento também tem muito disso. A gente precisa considerar o paciente como um todo, porque a gente entende que tem a questão do ambiente, das emoções, das preferências alimentares, das condições financeiras, das questões culturais e sociais que o paciente está inserido. Então, um bom profissional, ele vai saber ter esse olhar ampliado para poder oferecer o melhor acompanhamento, o melhor tratamento para a pessoa que realmente precisa por um motivo de saúde ou para aquela pessoa que só tem um objetivo estético e que muitas vezes depois dessa consulta, depois desse atendimento, sai com uma visão totalmente diferente. As pessoas, elas preferem emagrecer por conta própria, não visando que não é só o peso que a gente analisa, é uma composição corporal num todo. As pessoas se pesam lá e dizem, eu emagreci tantos quilos, você tem que fazer essa dieta que eu fiz. Mas não é assim, porque o que você emagreceu provavelmente não foi só gordura. E as pessoas, elas ainda têm uma forte crença que tudo que elas emagrecem na balança é gordura, ou tudo que ganham também. E não é bem assim, é por isso que a gente pede para que tenha um acompanhamento com um profissional adequado. Tanto a gente, como nutricionistas, quanto numa academia também. Que hoje em dia, o que as pessoas mais estão fazendo é querendo ser nutricionistas e personal trainer. E não é assim. Nossa área, por muitas vezes, às vezes, é desvalorizada. Mas a gente está aqui para fazer a nossa parte e as pessoas deveriam, sim, recorrer a um profissional antes de tentar, por conta própria, fazer algum estrago, vamos dizer assim, no seu corpo, na sua saúde. É importante a gente pontuar isso, porque tem muita gente que acha caro, né? A pagar uma nutricionista, pagar um personal. Se você não pode pagar, por exemplo, um personal para acompanhar todos os dias nos seus treinos, mas paga pelo menos para prescrever o treino, né? Porque vai ser uma coisa mais específica. O nutricionista também é importante porque, às vezes, lá na frente você vai ter um problema que poderia ter sido sanado com a prevenção, só que aí as pessoas, por quererem economizar, acabam tendo que gastar mais lá na frente. Às vezes eles até falam também que a alimentação da dieta, que é o caro, que não fazem, não é só por conta do nutricionista, que paga o nutricionista, ou que vai para uma academia, mas que os alimentos que a gente passa, eu digo como profissionais, são caros, mas por muitas vezes eles preferem todos os dias comer fast foods e besteiras, manhã, tarde, de noite. E isso não é verdade, porque assim, o básico funciona. O que a gente tem em casa que possa ser saudável funciona. Então não é uma extrapolia você chegar no mercado e também querer comprar tudo o que você vê na frente. Você tem que encaixar na sua rotina, na sua realidade, para poder funcionar e ser algo sustentável. Às vezes a gente deixa de pagar, às vezes a gente, que eu digo, um paciente acha que é caro, mas um conselho que acredito que todo profissional vai dar tenham em vista que isso é um investimento em nossa saúde, que vai ser muito agradecida no futuro. Nós hoje trabalhamos com prevenção, então lá na frente, como o Lari bem pontuou, pode ser que possamos ter um problema que poderia ter sido prevenido de agora. Então, a alimentação boa, assim como um bom profissional, né? Um personal bom, um bom profissional, um bom treino. E também aquela questão de, pode ser também, já puxando para isso, pode ser o melhor profissional do mundo, pode ser o melhor personal, pode ser a melhor nutricionista. Quem vai fazer a sua parte é você. A gente vai passar, vai te orientar, né? As meninas que estão prescrevendo as dietas, elas que estão atuando, vão passar a dieta, mas quem faz a sua parte é você. Quem vai realmente prezar por sua saúde é você. As pessoas, elas quando falam, passar numa nutricionista, pensam muito na questão estética, né, emagrecer, mas aí não lembra da saúde, que eu acho que é o mais importante, o principal. E um erro muito grande que eu vejo hoje em dia é que muita gente vai seguindo o que vê na internet. Tava todo mundo falando na dieta do ovo lá da Virgínia, todo mundo comendo ovo, e ninguém, meu Deus, eu fico pensando, passar no profissional para saber, às vezes a quantidade é diferente, às vezes ela nem vai fazer bem, mas todo mundo querendo comer ovo porque a Virgínia estava fazendo e ela estava, né,
muito magra, que a Ela gente sabe com que não é só... 950 mil limpo, né? Pois é. Então, Além Então- das lipos, ela não mostrava todas as refeições que ela fazia. Ela só Exatamente, mostrava as sim. refeições dos Exatamente. ovos. É aí que a gente vê o poder, né, que os influencers têm hoje em dia. Então é muito importante trazermos essa conversa com profissionais, né, e pegar também junto com o pessoal da internet, os influencers, para juntar até um serviço para realmente levar a informação necessária que vá fazer realmente bem para a população. e a gente não tá falando que a dieta dos ovos da Virgínia tá errada, tá certo. Pode estar certa pra ela, entendeu? Só que uma coisa também que eu acho que muita gente não pensa é que tudo em excesso faz mal. Mesmo que seja uma coisa natural, que venha, que você pegue lá do solo a macaxeira crua pra comer, que ninguém vai comer ela crua, obviamente, né? Mas só dando um exemplo, por mais natural que esteja, se você come demais, vai desequilibrar alguma coisa, porque o nosso corpo, né? Ele é uma máquina perfeita para funcionar em equilíbrio. Então, se falta um pouquinho aqui, sobra em outro lugar, então vai ali causar alguma alteração que pode não ser tão importante agora, ou que pode não parecer importante agora, mas que lá na frente a gente vai sentir de alguma forma, né? Se você quer saber o valor de um bom profissional, experimente passar por um ruim, não é? Às vezes eu me pego pensando, e às vezes até conversando com algumas outras profissionais, como hoje em dia as pessoas são influenciadas facilmente, não só pela Virgínia, como por todos os influenciadores que a gente tem. Nós somos também influenciadoras, né? De certa forma, todos somos, mas no cuidado que a gente precisa redobrar. Se antigamente a gente tinha aquele cuidado de, vou me certificar que essa pessoa realmente é nutricionista, vou consultar o Conselho Regional de Nutricionistas para saber se realmente é. Hoje em dia a gente tem que ver o conteúdo que essa pessoa posta, tem que ver se tem embasamento, tem que contatar uma pessoa que já foi atendida por essa pessoa para realmente se certificar de que aquele profissional está usando o seu trabalho para me trazer algum benefício e para ser um facilitador, porque na realidade o papel do nutricionista também é esse, ser um facilitador. Então, como a Amanda pontuou, às vezes as pessoas comentam, né, sobre o preço dos alimentos. Eu concordo, tem muita coisa que subiu o preço absurdamente. E muitas vezes as pessoas realmente dizem, não coloca isso na minha dieta, porque não vai ter como eu comprar, eu tô apertada e tudo mais. Então, muitas vezes a gente tem que se rebolar, se virar, né, mais com a certeza de que faremos o que foi possível dentro daquela realidade. E com relação a essa influência toda, que a gente percebe que já foi comentada aqui também, com relação aos desafios, é preciso ter cuidado, porque vamos supor que Lucy Cleide fez um desafio lá no Instagram dela, e aí ela sempre teve a rotina dela adequada, sempre treinou, sempre se alimentou muito bem, e aí ela, por algum motivo, passou uma semana com a alimentação desequilibrada e quer voltar. Aí ela posta, vamos todos, minha gente, minha meta é perder 5 ou 10 quilos e vocês podem perder esse peso também. E aí vem eu, que tenho que pegar ônibus para ir trabalhar, que tenho uma realidade totalmente diferente, que tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa, e começo ali no mesmo pique que Lucy Cleide. Só que muitas vezes essa pessoa dá continuidade porque isso já era a realidade dela, mas não era a minha realidade. Então a gente precisa considerar isso também. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, nem sempre a gente vai conseguir ser 100%. Mas qualquer evolução que a gente tenha no sentido de melhoria de qualidade dessa alimentação deve ser comemorada e deve ser compreendida como algo que realmente te ajudou. Porque se a gente fica muito nessa coisa de buscar a perfeição, isso pode ser também um empecilho para fazer com que a gente não tenha uma vida saudável. Já que eu comi isso, eu não vou mais seguir a alimentação que a nutricionista passou. Já que isso, já que aquilo. E eu citei um exemplo esses dias para uma paciente, que ela estava falando como a visão dela mudou, né? Ela pensava que seria de um jeito e foi totalmente diferente. E aí ela falando que um exemplo que eu dei ficou na cabeça dela. Eu falei, tu tá numa pizzaria, aí cai um pouquinho de ketchup na tua roupa. Por que cair um pouquinho é preciso cair tudo? É claro que isso não se aplica para todas as pessoas. Eu falei, você vai pegar o pote e vai derramar em cima de você? E ela falou, não, ela disse, eu nunca tinha pensado por esse lado. É claro que existem pessoas, né, que com relação a isso precisam realmente do acompanhamento de um psicólogo, muitos casos também até de psiquiatra, porque é preciso, né, que a gente entenda que esse cuidado ele tem que ser integrado também com outros profissionais. Então, inclusive, a gente quer enaltecer o trabalho desses profissionais que muitas vezes atuam ali
lado a lado da gente e tornam o nosso trabalho mais fácil, a vida dessa pessoa mais fácil também. Quando a gente fala nessa questão de integração, né, de vários fatores, de várias áreas e de várias coisas que influenciam na nossa vida e, consequentemente, na nossa alimentação, né, é importante a gente falar sobre essas questões de vivências, esses exemplos dos desafios, né? Todas nós aqui somos profissionais que temos rotinas totalmente diferentes. Somos todas influenciadoras, de certa forma, trabalhamos com nossas redes sociais também e mostramos a realidade que a gente tem. Algumas mais retraídas, outras mais expostas. Mas é muito interessante quando a gente consegue observar, por exemplo, a rotina de Amanda, que é mãe, que mostra o desdobramento dela para poder cuidar do bebê, atender os pacientes, prescrever, ir para academia e cuidar da casa. E a Aninha, que é uma doceira, que tem encomenda de manhã, tarde, noite e madrugada, né? Então tá ali toda hora trabalhando. Minha gente, eu sumi, mas olha o que eu fiz. E tá pode falar 900 mil doces que ela tem no kit, eu não sei como é que ela consegue. Aí vem Mariana, que ela atende 500 pacientes também por dia, que o dia dela não tem 24 horas, né? Tem umas 560 horas. Aí é muito interessante quando a gente começa a perceber que cada um tem uma singularidade diferente, né? Por exemplo, Cleide e eu, a gente começou a se consultar na mesma época. Acho que foi até em dias bem próximos, não foi a nossa primeira consulta nutricional, mas assim, nossas dietas são diferentes, porque nossas rotinas são diferentes, né? E é muito importante a gente falar sobre isso. Eu, por exemplo, acontece muitas vezes de eu passar, às vezes, 1 mês, 2 meses sem conseguir ir pra academia. Me alimentando melhor, eu já me alimento, mesmo sem ir, mas sem ir pra academia. E quando eu volto, em 1 semana, eu já consigo ver resultado novo no meu corpo, porque eu já tenho memória muscular, não só da musculação, mas do período que eu dançava, porque eu danço desde quando eu tinha 7 anos. Então, eu dancei dos 7 até os 20. E aí de lá pra cá foi musculação. Então, o meu corpo já vai ter uma resposta diferente, né? Então, quando a gente pontua isso para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui vendo a gente, nos ouvindo, é importante que todo mundo tome consciência da sua realidade. Porque, às vezes, a rotina de treino que vai ser importante para você e que vai ser adequada para você, não é você passar 1 hora, 1h30 na academia como eu passo, mas vai ser você fazer uma caminhada de 20, 30, 40 minutos por dia, que já vai lhe dar um resultado que vai ser muito, assim, bom para um primeiro passo, para depois se aprofundar em outras coisas, não é? Exatamente. Assim como tinha uns pontos que eu tinha falado para as meninas que seriam bom citar, sobre a organização. A gente não consegue sustentar muita coisa, quase nada, se na nossa vida a gente não tiver organização. Assim é como na alimentação. Se a gente não preparar nossas refeições, se a gente não cortar nossas frutas assim que chega da hortifruti, a gente tem a tendência de não cortar depois, de não se alimentar, porque depois vai estar uma melancia lá inteira, você vai estar apressado, principalmente se for pela manhã. Se a gente não tiver... a minha organização é diferente da organização de Aninha, assim como é diferente da de Mari, e nunca vai se encaixar. Eu tentar me organizar como Mariana se organiza, como Aninha se organiza, porque em todo mundo tem suas particularidades, e o que funciona para Larissa, como ela estava contando ali sobre a rotina de cada uma, não funciona para mim, porque são rotinas diferentes, são realidades diferentes. Por isso que a gente olha muito sobre a particularidade de cada paciente. Uma das estratégias também para secar e definir, não para 2025, mas para a vida. Fazer o mínimo. O que é fazer o mínimo? Fazer o mínimo seria, pelo menos, alimentar-se de forma saudável e também pegar um esporte, assim, podemos dizer, para assim, né, fazer todo dia, pelo menos uns 3 vezes na semana. Vocês poderiam aí ingerir uma quantidade de água maior por dia? Importante falar sobre isso, né? Tem muita gente que tem uma dificuldade grande para beber água, não é? Principalmente agora, que tá no período Tá assim, no período mais que, frio. né, mais frio, então eu tenho essa dificuldade. Eu tinha É por comentado isso que eu olhei também. pra ela, né? No verão, a gente tem a tendência de sempre olhar e tá com sede. A gente ir num filtro, num bebedouro, pegar um copo d'água, mas em tempos mais frios, a gente esquece. E às vezes também, principalmente para pacientes que querem emagrecer, eles não entendem que por muitas vezes não é fome, é sede o que eles estão sentindo. Tem pessoas que chegam a beber 1 copo de água por dia. Eu sei por a minha rotina que me contam.
Mas isso aqui, pra mim, é o mínimo que você deve fazer. Você prefere ir pro Instagram, olhar uma dieta da Virgínia de comer não sei quantos ovos por dia, mas você não tem coragem de pegar um copo de água e beber. Assim como também cortar as frutas. A gente tem que comer mais frutas, verduras e legumes durante o dia, todos os dias. Não é só um dia eu postar, eu postei, eu comi, ou só tirar uma foto no Instagram, toma meu prato pra tu. Exatamente. E essa é uma pauta que eu trouxe esses dias até para as meninas que estão lá nos meus melhores amigos do Instagram. Todas aqui estão fazendo parte também, então vocês estão vendo o movimento que está acontecendo por lá. Eu tenho recebido tantas mensagens positivas, tipo, você não sabe o quanto você está me ajudando com isso. Hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui fazer aquilo. E quando eu tive essa iniciativa de criar essa comunidade, digamos assim, que apelidamos assim de uma forma carinhosa, foi justamente para fazer com que as pessoas entendam que, como nutricionista, eu não preciso postar todo dia o que eu como, eu não preciso postar todo dia o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Porque muito provavelmente o cuidado que eu vou ter para com a sua saúde não vai ser exatamente o mesmo cuidado que eu preciso ter para com a minha saúde, porque eu sou uma pessoa diferente de você. E aí muitas vezes as pessoas já chegaram para perguntar, qual é teu peso? Para eu ver se eu estou muito gorda. E eu digo, tu acredita que eu nunca mais vi meu peso? Porque existe essa questão de comparação. Ou senão eles perguntam a quantidade que você está comendo. Você posta uma foto de um prato, eles... quanto de cada alimento você colocou nesse prato? Para poder ter um reflexo e colocar para si. Mas não é assim. Por isso que a gente não prescreve a quantidade e principalmente stories. Exatamente. Para as pessoas não entenderem que essa é uma prescrição coletiva. Que a gente vê muito por aí também, né? Siga esse cardápio de 1.300 ou 1.400 calorias e seque 5 quilos. Não é isso que a gente tem que promover na nossa rede social. Então, assim, através de um movimento tão simples e que eu não esperava esse alcance todo, as meninas também me ajudam, respondem enquetes, estão sempre ali presentes, vocês também. Mas a gente consegue fazer com que esses hábitos realmente durem. Essa é a diferença de um desafio para emagrecimento de 15 ou 21 dias. O que é que fundamenta esses dias? Será mesmo que todas as pessoas vão levar 21 dias para construir um hábito? Muito provavelmente não. Inclusive, interrompendo, Mari, eu ouvi um podcast há pouco tempo, não tem um mês que eu ouvi esse podcast falando sobre construção de hábitos. E não existe um embasamento científico que fale que um hábito ele pode ser construído em 21 dias. Porque tem pessoas que constroem um hábito em 21 dias, mas tem pessoas que levam mais de 500 dias para construir um hábito. Então, isso é muito particular também, né? Exatamente. E aí, tu falou em podcast, eu lembrei de um que eu ouvi, talvez seja até o mesmo. E a psicóloga falou sobre a gente tentar inserir esses novos hábitos com coisas que já são hábitos na nossa rotina. Então, por exemplo, escovar os dentes é uma coisa que a gente já faz todos os dias. Então, a gente pode atribuir outra coisa que a gente quer tornar hábito ao ato de escovar os dentes, que vai ser mais fácil da gente lembrar. Um médico hoje, inclusive, que eu sigo, fez um post referente a isso também, e ele falou que tinha muita dificuldade de aplicar protetor solar. O que ele fez? Ele colocou o protetor no carro, porque ele sabe que todos os dias ele vai sair para trabalhar e vai dirigir. Então, ele já vai ver o protetor ali na frente no carro e vai lembrar de colocar. Dessa forma, assim, a gente consegue, aos poucos, construir hábitos que duram e não hábitos que tenham prazo de validade, porque a isso a gente não pode nem atribuir o nome de hábito, né? E quando a gente fala em questões que interferem na construção de hábitos, na construção de uma alimentação saudável, é uma coisa que a gente estava até conversando recentemente em off, sobre como tem várias coisas que interferem em como a gente se vê. Por exemplo, quem tem ovário policístico ou ovário policístico, né? O termo correto. Quem está em período de menopausa, quem está em período de amamentação, quem está gestante, né? Falando assim, de uma forma geral, de mulheres, porque a gente também tem uma diferença entre mulheres e homens. Homens são muito mais fácil para poder definir, se quiserem, porque a constituição corporal é diferente. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar, né? Inclusive, teve até uma seguidora da gente, a Gabi, que ela disse que tem a síndrome de ovário policístico, né? E ela não consegue emagrecer. E ela perguntou o que é que eu faço para conseguir emagrecer mesmo com esse problema.
Não existe, assim, uma dieta específica para síndrome de ovário policístico, que a gente chama de SOP. O que a gente orienta, é que sigam uma alimentação saudável, mantenham a atividade física em ativa e faça com que sua vida seja um todo saudável, não só a atividade física, não só a alimentação, porque ambos andam de mão dadas. E só vai funcionar quando um caminhar com o outro. Puxando o gancho um pouquinho pro que Larissa e Amanda falaram e também pro que Gabi, perguntou. Mulheres têm sim uma dificuldade bem maior para poder manter uma vida saudável, até porque, tem vários problemas, como essas patologias SOP, que foi citada aqui, também a endometriose, que é um problema que atinge várias e várias mulheres. E o que podemos orientar e fazer também, para quem tem, é manter esse estilo de vida saudável, que seria manter uma dieta equilibrada e também, sim, o exercício físico. É extremamente importante manter os dois para poder conciliar. Como bem a Amanda pontuou, não tem assim um segredo ou uma dieta específica para isso, mas tem sim alguns nutrientes, algumas estratégias que facilitam a vida de quem tem, que melhora a saúde de quem tem, diminui as dores, porque as pacientes relatam muita dor, quem tem. Então, a alimentação atrelada com o exercício físico vai melhorar e muito essas questões. Traz mais qualidade de vida, né? Isso. E outra recomendação que a gente deixa é justamente para procurar um profissional. Se no momento você não tem condições de pagar por uma consulta particular ou de fazer um acompanhamento particular, a nossa rede municipal, ela também oferece atendimentos nutricionais. Inclusive, nós todas estagiamos lá, né? Sim. A profissional que atende lá, Williane Ferraz, super competente, super humana, super atenciosa, delicada. Então, não deixe de procurar um profissional, porque aqui a gente dá orientações que são mais generalistas, mas será que para além dessa condição de saúde, você tem outras coisas que precisam ser olhadas mais detalhadamente, que precisam ser ajustadas? Pode ser que sim. E aí, nesses casos, é fundamental que procure um profissional, porque ele vai saber o que fazer da forma mais adequada para o seu caso. Nós todas nos colocamos também, né, meninas, à disposição para caso você queira mandar uma mensagem no Instagram ou até mesmo te chamar no WhatsApp, explicar melhor a situação, que aí a gente pode te orientar melhor. Mas não deixe de buscar um profissional, porque isso com certeza te trará mais qualidade de vida e você vai viver aí melhor. Uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente começa a se alimentar melhor, que eu sempre olho assim pra Cleide, porque como a gente disse, não, vamos pra nutricionista, a gente foi praticamente no mesmo dia, e a gente fica se apoiando, assim, às vezes fica se consolando, ai amiga, eu não consegui essa semana, não, é por causa disso, e realmente tem semanas que são mais difíceis, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que aconteceu comigo, foi que depois que eu comecei a me alimentar melhor e a prestar mais atenção no que eu como, é muito difícil eu ter vontade de comer besteiras, como a gente chama, né? Fast foods, muitos doces. Claro que eu tenho os meus dias, por exemplo, essa semana eu mandei mensagem pra Aninha, os meus hormônios estão desejando seus bolos de pote, porque tem dias que eu como eu posto no meu Instagram. Eu sempre posto minhas saladas, minhas frutas, meus sucos, mas eu também posto os meus doces, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque eu gosto de doce. E de doce, entre aspas, porque uma coisa que eu gosto muito, falando assim do serviço de Aninha, porque eu consumo o serviço das 3, né? Então, falando assim do que a Aninha oferece aqui, por exemplo, não são bolos e doces, que são doces, aquela doce enjoado, como a gente costuma falar, né? Então, é uma coisa que é boa de você se comer, você sente ali, não é puro açúcar. E, claro que tudo em excesso, mais uma vez, faz mal, né, minha gente? Então, equilíbrio é tudo. Mas uma coisa muito interessante é que quando você começa a se alimentar, por exemplo, eu sinto vontade, que eu tô desejando com água na boca pra comer melancia. E melancia gelada, se eu gosto de melancia gelada, eu falo, como é que a pessoa deseja comer melancia? Eu disse, enfim, desejando. E é interessante como essas coisas, é igual quando a gente deseja comer um hambúrguer. É como você deseja comer um hambúrguer, da mesma forma que deseja comer uma maçã, uma banana. É questão de hábito, né? Exatamente. Inclusive, teve uma cliente minha dos doces que me perguntou esses dias, Aninha, eu não consigo parar de comer um docinho. Aninha, como é que eu faço? Ativei meu modo Nutri, né? Disse assim, olha, pode comer? Pode, com certeza. Mas
falei justamente isso. Construa o hábito de inserir mais vegetais e mais frutas na sua alimentação. A partir do momento que a gente insere esse tipo de alimento, meio que controla um pouco a nossa vontade de comer os doces. Nos habituar a comer de uma forma mais saudável e, novamente, trazendo o sem culpa de comer aquele docinho ali num momento especial, né? Até porque doce e algum guloseima assim não é somente desejo, mas também confraternização, né? Isso temos vários momentos em família, entre amigos, que o importante é nos mantermos saudáveis e não sentirmos culpa ao fazer parte desses momentos. Exato. E importante, Aninha, pontuar esse outro lado que muitas vezes a gente não enxerga quando a gente pensa em alimentação. A gente pensa o quê? O profissional vai passar dieta e eu tenho que seguir. E ela falou da questão do afeto, da gente enxergar o alimento de uma forma diferente também. Isso muitas vezes pode contribuir para que você entenda que você não precisa ser 8 ou 80. Entre esses dois números existem muitas possibilidades. E aí a gente trabalha, é claro, de forma individual, seja com orientação, seja com o próprio atendimento, visando trazer essa visão também para os pacientes. Então, é uma coisa que, como ex-professora minha diz, que é um trabalho de formiguinha. A gente vai aos poucos, a gente vai tentando lutar contra o que diz o Instagram, o TikTok, porque tal alimento inflama, porque isso acontece. Quando a gente vai explicar, olha, o que importa realmente é o contexto. No seu caso, você não tem nenhuma doença específica, a gente não precisa fazer essa retirada. Agora, sim, se a pessoa tiver alguma condição de saúde que seja específica, a gente tem o cuidado também, né, de explicar o motivo, para fazer com que essa pessoa entenda o benefício que vai trazer para a vida dela essa retirada. Que muitas vezes nem é uma retirada, tipo, para sempre. É uma retirada temporária e depois a gente vai fazendo essa reintrodução. Considerando sempre a individualidade. E falando dos doces de Aninha, agora ela é nutri de produção, né? Isso garante, minha gente, que esses doces sejam feitos também com um padrão de qualidade, com um padrão de higiene, porque tudo isso também é trabalho do nutricionista. Então, a gente tem muitos nutricionistas que trabalham aí com profissão. Aqui na cidade somos muito bem representadas por Aninha. Tem Carol também que faz doces e é nutricionista. Então, assim, existem muitas possibilidades dentro da nutrição. A gente precisa parar de enxergar a nutrição somente como aquela questão do consultório, de vai, faz um atendimento. A alimentação está presente em diversas áreas da nossa vida. Consequentemente, a atuação do nutricionista também está. Estão vendo? Por isso a importância de seguirmos profissionais de Instagram, né? E também os influencers, assim, responsáveis, porque estamos vendo aqui, Mariana, ela faz ótimas postagens e Larissa também. Larissa, ela tanto se consulta, né, com profissionais, assim, como traz uma informação responsável pra gente. A gente é muito importante consumir esse tipo de conteúdo, porque não é somente uma pessoa que vai ali e joga um conteúdo qualquer, não, vão em busca de informações, né? São profissionais capacitados para poder estar passando esse tipo para o pessoal. É muito importante isso. E a gente vê essa questão muito tendenciosa muitas vezes, não é? Questão de desconto, que é algo proibido pelo nosso código de ética. Então, ou venha se consultar comigo que eu tenho esse protocolo. Será que esse protocolo tem validação? A ciência inteira, os estudiosos inteiros, os pesquisadores do mundo inteiro ainda não descobriram e o segredo está só com você. Então, não caiam nessa, tá certo? A gente entende que muitas vezes pode ser mais atrativo, né? Pode nos chamar, pode causar uma falsa ilusão de que eu vou ter o mesmo resultado que tal pessoa teve, mas a individualidade ela deve ser sempre considerada e a escolha do profissional também vai ser muito importante. Era uma coisa que eu ia pontuar dessa questão de influência, de rede, de apoio, né? Porque muitas vezes eu fico pensando assim, tem dias que eu não tô querendo influenciar ninguém, nem eu, não quero nem me olhar no espelho, não quero conversar com ninguém. Então tem dias que eu não quero postar nada. Mas parece que Deus diz assim, manda os anjos dele, né? Pra quem acredita em Deus, pra quem não acredita no força do universo, enfim. Chega uma pessoa e fala assim, Larissa, tal coisa, uma coisa que eu tinha falado não sei quanto tempo atrás, tal coisa que tu falou me ajudou assim, assim, assim. Às vezes a foto do prato que eu posto não é pra
mostrar porque eu tô comendo salada, mas às vezes pode ser um incentivo para as pessoas, né? Porque eu vejo, por exemplo, quando a Amanda começou a postar a introdução de Noah, né, que é o filhinho dela, começou a postar a introdução, então muita gente interagiu contigo e interage até hoje, né, Amanda? Por As essa interações curiosidade. maiores são os stories de Noah. Porque, né, o Instagram não é mais dela, é de Noah. Porque é muito interessante você ver, quando você começar a entender a necessidade do saudável estar presente ali, na vida da família, do indivíduo, e quando isso começa desde criança. Porque é muito satisfatório a gente enxergar uma criancinha que começou a se alimentar e já tem tanto gosto por frutas, por legumes, né? A gente vê Noah comendo lá tudo. Vamos a um ponto. Eu, mesmo depois que me formei, eu tinha muita dificuldade de tomar sucos ou qualquer outro tipo de bebida, que eu só tomava coisas doces. Eu comia muito doce antes de me formar. Na faculdade, tinha mais os jantares e eu preferia comer o jantar do que comer um doce, porque era quase o mesmo valor, eu não ia passar fome. Aí foi por isso que também eu fui regrando minha alimentação. Mas depois de Noah, eu entendi que não adianta eu chegar, dizer pra minha criança que ela tem que comer assim e eu comer assado. Hoje eu tomo suco sem açúcar, pra mim é uma vitória. E eu não sinto falta, só sinto se tiver vez em nunca, quando eu quero mesmo relembrar o outro gosto. Mas geralmente eu peço sem açúcar, até porque ele quer do meu copo. E ele não bebe suco com açúcar, até de limão a gente já bebe. E coisas que pra mim antes não fazia sentido. Eu nunca conseguiria deixar o açúcar, mas também não foi pra mim. Pra Noah foi mais fácil, porque ele não conhece o açúcar ainda. Mas pra mim, que já conhecia, eu fui diminuindo aos poucos. Não precisa você pegar, você toma com 2 colheres, 3, eu não sei, de açúcar. Você vai diminuindo aos poucos até seu paladar se acostumar. E você ter uma alimentação saudável, não só com sucos, não só com bebidas que você acrescente o açúcar ali, mas em outro contexto, como o fast food, você vai diminuindo, ou se não, só retire aqueles molhos, coma com hambúrgueres, carnes, na verdade, né, artesanais, não a industrializada, colocar mais salada, porque isso também é saudável, depende do ponto de vista. Só retirar mesmo os molhos, que são mais calóricos, que fazem você engordar, vamos dizer assim, e não é bom para a saúde. Tudo é um contexto. Eu vejo muito da nutrição. Quase todos os profissionais que eu sigo, quando alguém faz uma pergunta, depende. Tudo depende. Bordão da É um nutrição. bordão. Para toda pergunta tem sempre um depende antes da resposta, porque é exatamente isso. É muito particular, né? Tem pessoas saudáveis, tem pessoas que querem emagrecer, tem pessoas que querem hipertrofiar, tem pessoas com doenças associadas a outras doenças e Tudo muito complexo. nunca é só uma coisinha. E só para os nossos seguidores e os nossos ouvintes, né, ficarem cientes, porque muitas vezes, comer saudável, o pessoal pensa, arroz integral, coisa desse tipo. Saudável é o quê, meninas? Falem aí pro pessoal que ainda não sabe o que é comer saudável. O feijão e o arroz. Funciona. Eu costumo dizer, saudável pode ser o que cabe no seu bolso. Mariana até bem falou disso. Tá tudo subindo. Então, assim, gente, não adianta pensarmos que saudável é somente coisas mais difíceis de adquirirmos, porque não vai se tornar saudável para você. Se você tem arroz, feijão, salada, ovo, frango, tudo isso assim, dentro de casa, o seu saudável pode ser isso e também a forma que você vai preparar esse alimento, né? Uma coisa que o nutricionista orienta muito é sobre a forma de preparo. Tem formas que deixam o alimento mais calórico, por se dizer, mesmo que seja um alimento saudável. A Amanda falou muito bem aí do hambúrguer, por exemplo, e a gente pensa logo assim, hambúrguer, eita, não pode. Ou é algo que não seja saudável. Se nós prepararmos nosso hambúrguer em casa, que não é difícil, não dá pra encaixar na dieta, dá pra ser uma refeição saudável, colocando mais salada, dá pra encaixar qualquer coisa e fazer daquilo um prato delicioso e saudável. Porque também muita gente pensa assim, eita, vou comer essa dieta, não vou gostar. Ou então, vou passar fome. Vou cortar o pão, só sou com a faca. Pois E, inclusive, o pão tá na dieta, né? Pelo menos a minha dieta está muito tem bem muita gente que faz, eu vou cortar o pão, só sou com a faca, ficar assim. Pois Corta é. com uma faca e bota um ovo dentro. Gente, coitado do pão, sofre
tanto preconceito. Eu tenho Nossa, pena do eu- pão. E uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala dessa questão de trajetória, porque quem olha eu dando falo de mim, porque eu gosto muito de me dar como exemplo, é como vocês falaram. Não adianta, como a Amanda disse aqui, não adianta eu oferecer assim se eu como assado. É aquela frase que eu acho que é muito certa. Que a palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta, né? E para eu chegar a comer hoje do jeito que eu como, que eu considero que eu como bem, e tomar suco sem açúcar, inclusive suco de limão sem açúcar, e não tomar refrigerante, foi uma trajetória muito grande. Que a Amanda estava falando e eu estava refletindo aqui. Quando eu decidi que eu ia ser mais saudável, não foi hoje, não foi há 1 ano atrás ou 5 anos, já tem mais de 15 anos que eu tomei a primeira iniciativa que foi cortar refrigerante. Eu tomava refrigerante, não era muito, mas eu tomava, e a primeira coisa que eu fiz, eu vou cortar a Coca-Cola. Então, porque todo mundo fala que a Coca-Cola é o pior e tal. Aí eu cortei primeiro a Coca-Cola. Aí eu mantive a Fanta Uva porque era o meu preferido, mas depois eu fui cortando. Hoje ainda eu não tomo refrigerante de jeito nenhum. Então aí depois eu fui reduzindo o açúcar do suco. Hoje eu tomo suco sem açúcar. E aí fui introduzindo várias coisas e mudando. Então assim, uma coisa que já tem aqui quase 15 anos isso. Então é um espaço temporal muito grande para eu chegar hoje e dizer assim: tudo bem, eu estou satisfeita com a forma como eu estou comendo. Pode melhorar? Claro que pode. Mas até aqui tá ok, né? E as pessoas também têm que melhorar a fala problemática que elas têm de quando uma pessoa não toma refrigerante, por exemplo. Aí tá num ambiente que tá todo mundo tomando refrigerante, só tem um refrigerante e uma água. Mas Larissa não toma refrigerante. Coitada. Vai ficar tomando água. Não, a gente tem que problematizar a fala dessas pessoas. Porque assim, eu não sou coitada porque eu gosto de me alimentar saudável e já virou uma rotina e isso não me faz falta. Agora, se me fizesse falta, realmente eu seria uma coitada, entre aspas, mas se não tá me fazendo falta, se eu não tenho desejo, se eu quero tomar uma água enquanto você toma um refrigerante, tudo bem. Eu tô fazendo por mim e você tem que fazer por você. Não tem como eu pegar esse copo d'água e enfiar igual abaixo de você, assim como você não tem como enfiar um refrigerante igual abaixo em mim. Você faz por você. E se você fizer pensando só em você e não... mas Mariana, aquele negócio de tipo a manada, vai junto com a manada. Eu vou tomar só porque Mariana tá tomando, eu vou tomar porque Mariana tá tomando. Aí chega em casa e fala, meu Deus, eu tomei isso aqui porque tal pessoa tá tomando. Eu não queria. A consciência Tem essa pesa. questão. Não tomem. Falando em refrigerantes, né? Eu vi no Instagram, a gente olhando os vídeos, né? E tem uma mulher lá falando que refrigerante sem açúcar pode, não tem problema nenhum, não vai engordar. E aí, meninas? Aquele que é fã, que não vive, vamos dizer assim, sem um refrigerante, essa questão aí tá valendo? Que o refrigerante sem açúcar pode tomar de boa? As pessoas hoje em dia estão bebendo refrigerante zero como se fosse água, né? Exatamente. Isso definitivamente não deveria acontecer. Às vezes a gente vê também comparando determinada marca de refrigerante zero com o suco. O suco vai ser infinitamente mais nutritivo e, consequentemente, melhor para a sua saúde. O que é que acontece? Quando há orientação profissional em algumas dietas, em alguns planejamentos, onde a gente precisa, por exemplo, fazer com que o paciente deixe de consumir refrigerante todos os dias, a gente pode orientar essa diminuição, pode trabalhar tudo isso, conversar com o paciente, pode orientar que substitua o tradicional pelo zero para ir fazendo essa redução. Só que essas orientações, elas visam sempre zerar o máximo possível esse consumo. Só que aí muitas vezes as pessoas pegam essa informação de uma forma diferente e dizem assim, não, é zero, Não me faz pode. mal, não Tem tem até nada 2, 3, 4. Exatamente, tem até uma trend no TikTok que é assim, é zero, é dentro. Ou seja, tipo, tudo que é zero eu vou passar para dentro. E não é dessa forma que funciona, porque muitas vezes esses alimentos que são zero adição de açúcar, eles não são opções mais interessantes para serem inseridas ou consumidas na nossa rotina. Podem ser consumidos com cautela, muitas vezes, mas dizer que são sempre as melhores opções é um equívoco muito grande. Até porque não é só o açúcar, né? E principalmente todo industrializado, tudo que é processado. Tem acidulante, tem corante e tem várias outras coisas na composição que fazem com que, em conjunto com vários outros fatores, nunca vai ser uma coisa só isolada, possa ali danificar alguma partezinha do nosso sistema, né? Exatamente. E tem alguns alimentos que são
também produzidos pela indústria que eles vêm para facilitar a nossa rotina. Então, por exemplo, a gente encontra muito ervilha congelada, batata congelada, cenoura congelada, tudo isso vem para facilitar a nossa vida. O leite em pó é um exemplo clássico disso, porque a gente só dilui ali na água, diferente do leite que a gente precisa abrir, né, o HT, e beber em até 3 dias, e ter todo esse cuidado. Lembrando, leite pode ser consumido, tá bom? As duas opções. Não existe isso de, não vou comer leite de caixinha porque tá cheio de hormônio de não sei o quê. Não existe isso, gente. Podem beber o leite de vocês tranquilamente. Se é comercializado é porque certamente tem uma fiscalização, tem a segurança e a gente pode consumir. Então, qual é a ideia diante disso tudo? É para que a gente faça compras mais conscientes. No supermercado tem aquelas opções que não são interessantes de serem consumidas todos os dias. Então, eu sei que se não é para eu comer todo dia, não tem por que eu comprar uma grande quantidade. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho muito interesse em mudar minha alimentação. Quando você vai ver o carrinho da feira, olhar assim, abaixo. Eu não acredito nisso, né? E também não é só o eu tenho interesse, mas vamos lá. O que é que eu vou mudar na minha rotina para mudar a minha alimentação? O que é que eu vou mudar nas minhas atitudes, no meu comportamento no dia a dia? O que é que eu vou fazer? Porque às vezes fica assim, eu quero emagrecer, eu quero secar, eu quero definir, e nunca vai para a ação em si. Então é muito importante que ao definir o que você quer, você defina também a forma de fazer isso. Porque é isso que vai trazer todo o diferencial. Então, um bom planejamento, ele também deve considerar essas exceções, entende? Então, a gente como profissional, a gente está ali prescrevendo uma dieta, a gente entende que pode ser que tenha um final de semana que o paciente não vai seguir aquela dieta. A gente entende que se tiver um feriado, pode ser que ele saia e não consuma. A gente entende que pode ser que em algum dia ele receba alguma visita e queira comer uma coisa diferente. A gente, enquanto profissional, a gente entende isso e a gente considera isso, porque isso faz parte do nosso planejamento. E tá tudo bem, né? Assim como também uma das estratégias de você não levar para casa o alimento que você talvez vai furar uma dieta, vamos dizer assim. Se você consome muita bolacha, muito refrigerante, coisas que você só consome se tiver em casa, não leve. Lá em casa, eu não compro aquela seção de bolachas, não possam uma perdida, porque o pessoal não come uma perdida. Mas eu tive uma infância, como o pessoal costuma dizer, aquele paladar infantil, que não existe um paladar infantil sólido, tipo, meu paladar infantil é doce. Não existe, isso é criado por cada um, isso é diferente. Mas eu tive um paladar desses infantil cheio de açúcares e simplesmente, se eu tiver em casa, não que eu vá chegar, eu vou devorar, mas se eu estiver em casa, eu fico. Quando eu vou no armário, eu olho, eu volto. Eu olho, eu volto até uma hora eu pegar. Então, é melhor não ter em casa, porque é uma das estratégias para você não se alimentar mal ali, para poder, uma hora que quiser mesmo um alimento diferente da dieta, poder consumir sem culpa. Porque você, nas outras refeições, comeu adequadamente e não tinha uma tentação de ficar ali. Eita, eu sei que lá tem. Muitas vezes me deu vontade de comer algo específico lá em casa e realmente não tinha, porque eu não compro. E simplesmente eu fazia, meu Deus, eu até perguntei para 2 amigas minhas, tem na tua casa? Porque isso era 10 horas da noite. Tem na tua casa? Eu, não. Tem na tua casa? Não. Eu disse, não, é pra eu comer. Não vou comer, porque até pedir eu tava pedindo. E interessante, Amanda, que às vezes as pessoas pensam que nós, como profissionais, também não sentimos vontades. Mas deu uma palestra lá, quando eu tava fazendo meu último ano de faculdade, ela deu uma palestra lá e não sai da minha cabeça. Ela disse, vocês acham que nutricionistas vivem de alface e gratidão? Não é. Não é dessa forma. Eu, por exemplo, amo comer sorvete. Hoje em dia, eu entendo que não é interessante eu tomar um sorvete todos os dias, que não é interessante eu simplesmente comprar um pote de sorvete e me sentar para comer ele de uma vez. Só que isso vem de toda uma construção. E a nossa introdução alimentar, ela impacta diretamente até nas doenças que nós podemos desenvolver na vida adulta. Então, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, tenham isso em mente. Às vezes as pessoas dizem, comi e até hoje não morri. Mas quem sabe se você já não está se encaminhando para desenvolver alguma doença, ou se você já não tem alguma doença e nem percebe que tem essa doença. Mas essa questão também do comi e não morri é porque não chegou alguém próximo a contar algum relato que passou mal. Porque as pessoas que falam isso realmente comeu e não morreu, mas também ninguém perto morreu. Assim como se você pesquisar, muitas crianças, principalmente nessa introdução alimentar,
comeu e morreu. É, Alguém deu escondido da mãe, que a mãe veio saber depois e Teve simplesmente infecção, alguma alergia. foi um caso que era simples, que se não oferecesse não tinha acontecido, e as pessoas ainda tentam romantizar que se eu criei de tal forma, tal pessoa pode criar, certo que cada mãe, cada pai, cada quem quer que seja, é o responsável por suas crianças até os 2 anos, realmente, é onde a gente constrói ali o paladar da criança para o resto da vida. Não estamos dizendo que ele não vai comer algo após isso, mas a gente ali está criando, incentivando para que ele saiba no futuro quais são os melhores alimentos para ele consumir e ter uma vida saudável num contexto geral, não só numa alimentação. Ele saber as boas escolhas que ele deve fazer. até Sim. porque morrer é até fácil, né? Morreu, acabou. É só Então, uma ficar vez. É viver e É ficar como eu sofrendo. digo para por todo conta das mundo, escolhas morrer que a gente morre uma fez. vez. Viver a gente vive todo dia. Morrer é fácil também. Eu morro por alguém. Eu morro... Não, morrer realmente você morre uma vez. Viver você vive todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade. A gente precisa viver com qualidade, não é viver de qualquer forma. Porque hoje em dia os meus principais atendimentos são para pessoas, por exemplo, que têm diabetes, hipertensão, e a gente sabe que isso afeta muito a qualidade de vida. Então, assim, quando chega uma pessoa que vem com aquela preocupação, eu tô pré-diabética, eu preciso cuidar disso o quanto antes, eu busco entender, é claro, ouvir o paciente, entender qual é a demanda, mas informar esse paciente quais serão os benefícios de mudar os hábitos e quais serão os malefícios se esses hábitos não forem mudados. E aí, muitas vezes, não adianta a gente querer que o paciente faça tudo do dia para a noite, não é isso? A gente trabalha realmente essa construção para que o trabalho seja feito da forma correta. Porque muitas vezes, até por conta própria, a gente tenta agarrar o mundo com as mãos e quando é com 5 dias a gente solta esse mundo e pronto. Muitas vezes chega realmente paciente pré-diabético, pré-hipertenso, né? E assim, algumas vezes são atitudes que poderíamos ter tomado lá no passado. Então, a nossa profissão é muito prevencionista, né? Isso por que não cuidar agora que a gente pode? O que é que nos impede de cuidar agora enquanto podemos? Será que é melhor tratar uma doença no futuro que a gente poderia ter evitado no passado? Que a gente tem esse poder de prevenir muita coisa. Exatamente. Então, a gente pensa também na nossa longevidade. Conjunto de coisas. Eu vi uma frase que eu acho muito interessante e a gente já se encaminha aqui para o encerramento desse momento de conversa, que se deixasse a gente ia conversar aqui por mais 3 dias seguidos, mas é uma frase muito interessante que ela fala assim: o melhor futuro para você é o futuro que você constrói hoje. Então, as escolhas que nós fazemos hoje é aquelas que vão dizer como é que vai ser o nosso futuro amanhã. Você não tem o poder de prever o futuro, mas você pode começar a construí-lo hoje, né? Então, você quer secar e definir em 2025 participando de desafios de X dias, ou você quer fazer escolhas melhores que vão te levar para construir um futuro saudável para o resto da vida? Eu acho que é isso a grande pergunta que a gente deixa, a grande reflexão para os nossos ouvintes e todo mundo que está nos acompanhando por aqui, né, amiga? É isso. Estamos chegando já ao final, né, Lari? Com dor no coração, porque foi tão bom, Muito passou bom. tão rápido. E a gente agradece as meninas pela disponibilidade, pelas informações, por esse bate-papo tão bacana, que já estou aqui, ó, outros pensamentos. Tá? Já dá um up, Pois né? é, O estou desafio já focada. começou agora, né, amiga? Exatamente. E a intenção é essa, né? Que nossos ouvintes, nossos seguidores também tenham esse pensamento de se cuidar, né, de cuidar da saúde, começando pela alimentação. E a gente agradece de forma muito especial a cada um de vocês. E, claro, já podem deixar o recadinho de vocês, as redes sociais para o pessoal seguir também, porque lá vocês sempre estão dando diquinhas também, né? Deixando o pessoal sempre por dentro aí de como agir com a alimentação saudável, equilibrada. Que nem a Erika falou, a gente tá no grupo lá que eu tô amando. Nutridinhas, muito né? bom. Nutridinhas. Pois é, então falem aí, meninas, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês pela competência, pelo espaço, por serem mulheres que inspiram não somente a nós, mas a com certeza todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Esse espaço, ele é muito significativo para nós, porque até um certo tempo atrás a nossa profissão era vista de uma forma totalmente diferente e hoje em dia nós estamos tendo um espaço cada vez maior. Isso é muito bom porque é uma possibilidade de bons profissionais se destacarem, mas também, por outro lado, abre margem para que pessoas façam coisas indevidas. Só que eu acredito que quando a gente não vem falar o que deve ser feito,
chega outra pessoa e faz isso de uma forma totalmente indevida e prejudica outras pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento aos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo, o meu agradecimento à Amanda e à Aninha por estarem aqui comigo ao meu lado. Vocês também são mulheres que me inspiram, que me auxiliaram muito no tempo de graduação e até agora, depois de formada. Mari, tu atende esse paciente, tu faz isso. Da mesma forma, a gente vai sempre trocando informações. E isso é muito importante para que a gente construa dentro da nutrição um ambiente de união e de fortalecimento, onde a gente pode realmente transformar vidas por meio da alimentação. O processo de alimentação ele é muito poderoso. Então, a gente trata como você falou, e a gente também atua muito na prevenção. Nossa profissão é uma profissão muito bonita. Muitas vezes nós somos a janela ou até mesmo a porta que a pessoa tem para a saúde. Muitas vezes uma orientação que a gente dá, a pessoa pode não considerar as outras, mas uma fica ali na cabeça. E talvez essa uma orientação, ela se perdure para o resto da vida e faça diferença na saúde dessas pessoas. Então, quero agradecer a vocês novamente, deixar meu Instagram, que é Erica com K, Mariana. Aí no Mari são 2 Is, tá bom? Vocês podem colocar aqui para não ter erro. Exatamente. Vocês podem me seguir, as mulheres. Eu tenho os meus melhores amigos, uma comunidade para todas as mulheres que se sentirem à vontade em participar por lá. A gente entende mais sobre alimentação e nutrição, a gente vê as coisas sobre outra perspectiva, sobre outra ótica, e a gente entende que muito do que a gente vê nas redes sociais é ensaiado, é planejado. Então, o meu objetivo principal é auxiliar as pessoas a realmente ser uma facilitadora ali. Então, eu agradeço imensamente. Por hoje é só, né, meninas? Mas é bom. Eu tava aqui também aprendendo, né? Porque a gente tá aqui escutando e aprendendo. Mariana, ela é bem expressiva, assim, é muito bom, porque ela nos transmite um conteúdo bem de forma, assim, autêntica, né? Muito obrigada, Larissa, Lucicleide, é muito bom. E agora eu vou trazer uma experiência individual. No tempo que eu procurei faculdade, né, que eu me interessei pelo curso, eu cogitei, depois que surgiu, em Serra Talhada. Eu nem imaginava que eu iria cursar nutrição, porque eu tinha um desconhecimento da área. E hoje a gente vê a importância das meninas darem um espaço, assim, pra gente, porque pode ser também que alguém, assim, ainda tem uma visão mais limitada de nutrição hoje em dia. Então, é muito bom esse reconhecimento que a nossa rádio nos traz, né? Dá aqui o espaço para que mais pessoas conheçam e vejam e super indicam. Nutrição é uma área riquíssima, gente. A gente pensa que muitas vezes é só atendimento e não, tem diversas funções. Super indico, quem quiser conhecer a área, é excelente, muito boa mesmo. E deixando o meu Instagram, é Ana Lacerda K. E também tem o da doceria, né? Ana Lacerda Doceria. Então, obrigada por Larissa e Lucicleide. Esse espaço realmente é muito valioso aqui pra gente e também para quem está nos ouvindo ou assistindo, porque a desinformação, principalmente nas redes, é muito grande ainda. Por mais que o Instagram esteja bombando, o TikTok também, as pessoas hoje em dia buscam mais pessoas que fazem dancinhas, que fazem coisas de estética, do que pessoas que prezam pela saúde e a informação dessa área, principalmente, que não é uma área ainda tão vista como outras, mas que é uma área muito importante para a prevenção, como a Mari falou, tanto para prevenir quanto para não ter uma piora de algumas patologias. A gente trabalha com a saúde do paciente, não é só com a estética, como muitas pessoas pensam, e dizer que tudo leva um tempo, e a gente tem que ter paciência. Para grandes resultados, leva tempo. Mas as pessoas têm que saber que todo esforço vale a pena. Minha rede social, eu estava esquecida, eu fui olhando no meu celular. É Nutri_Amanda Andrade. Então, meninas e meninos que nos acompanham aqui, a gente fala muito direcionado a mulheres, porque são muitas questões que muitas mulheres passam, muitas vezes por jornadas duplas, triplas, quádruplas que as mulheres enfrentam, mas os homens também que estejam interessados em saber sobre esse assunto e tirar dúvidas, podem, sintam-se à vontade para entrar em contato com as meninas. E a gente já deixa aqui o convite para que os nossos ouvintes e seguidores também mandem sugestões de profissionais que vocês queriam ver aqui
aqui com a gente de assuntos que a gente deveria abordar para tirar as dúvidas de vocês, para enriquecer mais e mais a nossa sociedade e a gente se coloca à disposição. Afinal, a Rádio Florescer FM foi feita para isso, né, amiga? Exatamente. Dar voz à população forense e para a gente é uma grande alegria, um grande prazer receber profissionais tão bacanas aqui, que tem tanto para ensinar. Então, é isso. A gente se encontra em breve, né, amiga? Com mais profissionais por aqui, com mais tema bacana para a gente conversar. E é isso. Já comenta, já curte, já compartilha também esse vídeo, tá? Se ainda ficou dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. A gente não, elas vão responder vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo.